Olá, futebolistas e futeboleiros. Este é mais um Gol a Gol. E hoje estamos aqui com Lucas Castro. Dale, Cícero. Beleza? Tranquilão? Bom, pessoal, o Lucas Castro, ele tem o canal Mais 5 Minutos, Facebook, Instagram, né? E hoje vamos saber um pouco mais, né, sobre esse seu trabalho. Como que foi que você teve a ideia? Inclusive a volta triunfal do Mais 5 Minutos, no canal pelo menos, ao som de Pink Floyd. Olha só, Pink Floyd rolando aí. Como que surgiu a ideia do Mais 5 Minutos? Sim. Cara, foi numa roda de amigos, porque falar de futebol é sempre muito tranquilo, é sempre muito honesto, né, cara? Sim, sim. É uma roda de amigos, você tá sempre presente com alguém, você conhece, seja amigo, seja familiar e tal, e você sempre fala de futebol da maneira mais honesta possível. E todo o fim de rodada de brasileiro ou de paulista, seja lá qual for o campeonato, Copa do Mundo, Copa América, que nunca é valorizado, mas é sempre muito legal a Copa América, Sim, sim. os países sul-americanos e tal. Ano que vem no Brasil. Ano que vem no Brasil. Sim. O Brasil, inclusive, ganhou em 19, vai ser o centenário do primeiro título do Brasil. Olha só. Memórias! Uma dica aí de postagem pro Mais 5 Minutos, hein? Enfim, a gente sempre conversava sobre futebol, uma roda de amigos, e a gente só tentou estender essa conversa entre amigos colocando uma câmera na frente. Olha só. Então a ideia surgiu em meados de 2011, mas nunca saiu do papel. Era sempre, vamos fazer, vamos, mas a gente nunca colocava de fato, tirava do papel para fazer valer o programa e de fato fazer um canal. Mas depois da Copa do Mundo de 2014, aquela falácia daquele 7-1, aquela brincadeira de mau gosto que foi o 7-1, o Brasil mal convocado. Onde você estava no 7-1? Eu tava... Boa pergunta, e eu lembro, eu tava realmente bebendo mesmo. Eu tava num bar. Todos nós. Eu tava afogando as mágoas. Num bar no bairro da República em São Paulo, se você não é de São Paulo, enfim. Então depois daquela falácia, em novembro de 2014 surgiu, de fato, tiramos da promessa e colocamos de fato uma ideia concretizou a ideia do Mais 5 Minutos e a gente fez a página e o canal fazer valer o que até hoje tá em evidência aí. Bacana, e nós tivemos agora a Copa do Mundo. Como foi essa experiência? Tem alguma memória de Copa do Mundo que você gostaria de comentar aqui pra gente? Copa do Mundo sempre foi um segundo ano novo a cada 4 anos, né? Verdade, ou Natal, se você gosta muito de Natal ou Ano Novo, é uma celebração nesse nível. E Copa do Mundo é sempre um marco histórico na vida de qualquer amante do futebol. Pra mim não é diferente, mas também tem aquela... Se você tem uma linhagem de futebol um pouco diferente, ela dá um quebra. E pra mim deu um quebra a partir da Copa de 2010, naquela pegada de que o futebol virou de fato um comércio, né? O futebol não produto. Os jogadores são produtos, os times são empresas e estão sempre vendendo produtos para as empresas e tal, tudo mais. A FIFA também já não ajuda muito, já é uma empresa, uma máfia vagabunda, a FIFA, é uma mentira e tal. Então teve um quebra, mas a Copa do Mundo de infância, quando era um futebol na essência, quando você respirava o futebol verdadeiramente, honestamente. 94 foi eu sou noventista, né? Nasci em 89, mas 90 já, um ano de idade, você não lembra porra nenhuma. Mas 94 eu já lembro muita coisa. Bebeto, aquela comemoração marcou muito. Chutava qualquer bola na vila onde eu morava, chutava pra longe, chutava de bico e saía que nem um Bebeto, que nem um retardado. Beleza, 94 já tem uma lembrança muito grande, foi a minha primeira Copa mesmo. 98 eu já tinha um discernimento maior. Sim. Agora 2002 marcou pelo título e porque foi uma Copa que eu tive muito próximo do meu pai. Meu pai já é falecido, mas foi aquela Copa de madrugada, sabe? E aí a família se reunia para assistir os jogos e teve um jogo que foi de madrugada, Brasil e Costa Rica, 5-2 pro Brasil. Inclusive o Júnior fez gol nesse jogo, ninguém lembra do Júnior na Copa e tal, reserva do Roberto Carlos. Verdade, E aí o Brasil venceu por 5-2 e esse jogo foi de 3 horas da manhã.
E todo mundo... Nossa, eu lembro desses jogos de madrugada. Né? Exatamente. A minha família inteira morava... Tinha o lado bom e o lado ruim, né? Exatamente. Mas reunia a família. Né? Mas reunia a família de madrugada ou de manhãzinha. E a minha família inteira morava no mesmo prédio. Uhum. E aí todo mundo se reuniu, só que o palhaço aqui, o panaca aqui, não acordou. Ele tinha o quê? Eu tinha 11 anos. Tava na quinta série, tinha 11 anos. Uhum. E aí eu não acordei, não consegui acordar. E quem ficou do meu lado assistindo no meu quarto? O meu pai. Todo mundo desceu e meu pai ficou comigo ali no quarto. Aí eu acordei no intervalo do primeiro tempo, acho que tava, se não me engano, tava 3-1 pro Brasil já. Gol contra do Brasil, e aí o Brasil fez 3-1, 2 gols do Ronaldo, beleza. E aí meu pai não desceu e ficou comigo no quarto, esperando eu acordar pra ir. Depois desceu, não, mas que de fato ele foi uma memória marcante pra mim, porque ele ficou, todo mundo desceu e ele ficou ali me esperando. Depois a gente assistiu junto e o Brasil ganhou de 5-2, depois posteriormente foi pentacampeão. É isso aí. E aí, né, agora comentando agora a Copa de 2018, 14 foi ano. De 2018. Exatamente. Comentando essa Copa, foi uma Copa marcante taticamente. Uma das Copas táticas que mais marcaram na história do futebol. Qual tática você mais gostou assim de jogo? Então, o Tite, ele cresceu no futebol, ele se adequou ao futebol, digamos, moderno, na questão tática. Sim. Por quê? Na minha concepção, isso não é uma regra, você pode discordar ou não, as pessoas discordam ou não, tem sempre comentaristas dando as suas opiniões aí em rádio, ele depois ele tirou um ano sabático para estudar o futebol. Né? Exatamente. Acredita nisso, que fez com que ele adquirisse informações? Eu acho justo. O Tite, inclusive, outros treinadores fazem isso, mas não tem o mesmo sucesso que o Tite. O Tite tirou esse ano sabático e obteve sucesso. Mas tem muitos comentaristas que podem discordar ou não. A minha opinião é o seguinte: o Tite se adequou a esse tal futebol moderno, que não é moderno. O futebol é sempre um jeito. Ou ele existe ou ele não existe. Na minha concepção, aquele futebol técnico, aquele futebol vistoso que você tinha nos anos 80, 90, começo dos anos 2000, não tem mais. Hoje o futebol se limita a quê? A velocidade e força física. Hoje você não forma... Muito importante. Hoje você não forma jogador de futebol, você forma atleta. Então aqui tem aquele lance, né, de se você não tiver com a bola, às vezes é melhor para o seu time, né? É o jogo tático. É o jogo tático. Aí é que tá. Aí eu vou entrar nisso agora. Você joga taticamente com a bola e sem a bola. E o ponto crucial do Tite, onde ele cresceu no futebol, foi na tática. Então, e aí o Tite conquistou os títulos que conquistou com o Corinthians de forma justíssima, de forma corretíssima. E por justiça poética, ele é realmente o treinador mais qualificado a dirigir a seleção brasileira. Ponto. Não tem ninguém à frente dele no Brasil hoje para dirigir a seleção brasileira. Teria um segundo nome, caso aconteça? Não tem segundo nome. Não tem. Difícil, o pessoal fala muito de Renato Gaúcho, mas não tem um perfil de assumir a seleção brasileira. Poderia dar certo? Talvez, minimamente. A chance de dar errado é muito grande. Enfim, o Tite é o grande nome de fato, mesmo com a derrota para a Bélgica e a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, é o nome para a Copa América e para a próxima Copa também. Se fala muito em trabalho a longo prazo, coisa que o Brasil é difícil acontecer, né? É difícil por ser uma cultura do Brasil, né? O Brasil ele foca muito em resultado. Se você não ganhar 3 partidas seguidas, o técnico de qualquer time brasileiro já cai. Imagina a seleção brasileira que não ganha de Paraguai, Peru e Equador. Já começa a tremer. E Equador nas eliminatórias, já treme. Enfim, o Tite é um treinador que se adequou ao tal futebol moderno e ganhou os títulos com o Corinthians no jogo dele, no jogo que ele mais sabe fazer, que é a forma tática. Assumiu a seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo. Primeiro jogo foi empate contra a Suíça, num jogo que a Suíça, inclusive, méritos à Suíça. Mas é aquele pãozinho lá. Foi falta, inclusive foi falta. Mas méritos à Suíça por quê? 4 Copas seguidas não é para qualquer um. Já vem de um trabalho. Num país que o futebol não é o forte. 4 Copas consecutivas, 2006, 10, 14, 18, de forma consecutiva, para um país que o futebol não é o forte, é louvável. É louvável.
Futebol sempre amarrado, sempre o famoso ferrolho suíço. É um jogo sempre muito difícil. 1 a 0 seria goleada, 1 a 1 é aceitável. Ponto. Costa Rica ganhou nos últimos minutos. O primeiro gol acho que saiu aos 40 minutos, o segundo gol aos 40 nos acréscimos. Ponto. 49. Por aí. E aí o segundo jogo contra a Sérvia foi o jogo mais fácil, o Brasil dominou o jogo inteiro e ganhou bem. Nas oitavas contra o México joga como nunca, perde como sempre, e o Brasil 2 a 0 também fácil. Não ofereceu perigo nenhum, deu uma pressãozinha no começo, mas o Brasil ganhou soberanamente, beleza, de forma soberana. Nas quartas contra a Bélgica, aí foi o grande desafio que seria pro Tite para chegar à semi. E aí, onde foi que o Tite errou? E aí pegaria a França. Queremos saber. E aí onde foi que o Tite errou? Terminando a fase Tite no programa. Aí que tá. O Tite armou o time com 2 linhas de 4, conforme a Bélgica estava armada, com 3-5-2. O Tite, porque isso é característica de qualquer treinador hoje no futebol atual. O treinador estuda o adversário conforme o adversário joga. E conforme a Bélgica foi armada, o Tite escalou o Brasil. Então o Brasil jogou um 4-4-2 ou aquele moderno 4-1-4-1, mas na essência mesmo é 4-4-2, e a Bélgica no 3-5-2 na essência. Mas o jeito que o time é escalado não é o jeito que o time joga. Mas o Tite armou o Brasil conforme a Bélgica foi escalada. E aí, na linha de 4, você ganharia o meio de campo, porque no 3-5-2 a Bélgica jogaria com 3 zagueiros, um líbero e 2 zagueiros, e aí os pontas virariam alas. E no meio de campo você teria 3 jogadores, talvez 2 volantes ou um volante, um armador e 2 armadores, depende da forma que o time joga. Com De Bruyne e Hazard, seria 2 armadores e um volante, com o Fellaini sendo volante. Então, de qualquer forma, você ganharia o meio de campo com os 2 alas abertos, você teria 3 jogadores de meio da Bélgica contra 4 do Brasil, e mais outra linha de 4 defensivamente. Então o Tite pensou da maneira que a Bélgica foi armada, mas não da maneira que a Bélgica jogava. Então, aí você acha que teve o fato de não ter o Casemiro e o Felipe Luiz que davam uma retaguarda ali melhor? O Felipe Luiz fez mais falta. O Casemiro, embora seja muito melhor que o Fernandinho tecnicamente, a posição era a mesma, a função era a mesma. O Felipe Luiz, para a linha de 4, fez mais falta, porque uma linha de 4 defensivamente, o lateral não sobe. O Fagner é muito melhor numa linha de 4 porque ele marca melhor do que ataca. O Felipe Luiz marca melhor do que ataca. O Marcelo não é um lateral defensivo. O Marcelo é um ponta, ala e lateral ofensivo. Então o Marcelo foi escalado erradamente. Teria que manter o Felipe Luiz no esquema que ele marcou. É que o cara vinha com uma estrela já, né, antes da Copa. Então não armava o time na linha de 4. Bom, a Bélgica, conforme foi armada, 3-5-2. Conforme joga, o ponta que jogaria pelas laterais, ele fecha o meio. E aí, quando ele fecha, quando os 2 pontas eles fecham no meio, eles ganham o meio de campo do Brasil. Então, o que seria 3 meios de campo se torna 5. E aí, no contra-ataque, a Bélgica ganhou no Brasil nisso. Ganhou o jogo em 2 contra-ataques. Foi isso mesmo. Porque o Brasil tomou os 2 gols em contra-ataque, em erro de marcação e tal. Fernandinho, tudo bem? Ficou um espaço ali aberto, ali atrás do Marcelo, o Fernandinho nas costas. Exatamente, o Fernandinho não tem que ser crucificado, porque o esquema que o Tite armou deu a opção da Bélgica ganhar o meio de campo com os 2 alas. E sair contra-ataque ali na... Os 2 alas fazendo o meio e entrando e não virando ala, virando o meio de campo, entendeu? Foi assim que a Bélgica ganhou o jogo, na tática. O espanhol, o Martínez, ganhou o jogo assim no Tite, no campo do Tite. Então foi um jogo tático que o Brasil perdeu e depois o Tite mudou no segundo tempo, colocou o Renato Augusto, tirou o Paulinho, o Brasil melhorou, mas o jogo tático foi no primeiro tempo e a Bélgica ganhou. Tem aquela coisa de... aquela bola que não entra, né? Tudo bem, aí é do futebol. Mas o primeiro tempo foi totalmente tático da Bélgica. Fez 2 a 0 e poderia ter feito 3 a 0 também. Mas o primeiro tempo que definiu o jogo. A partida foi no primeiro tempo e a Bélgica ganhou 2 a 0 no primeiro tempo. Depois o Brasil
o Tite mudou o jogo, mudou o jeito de jogar, mudou o time, colocou o Renato Augusto, o time melhorou, foi mais ofensivo, fez um gol com o próprio Renato Augusto, Sim. mas não mudou, não conseguiu reverter o resultado. E a Bélgica se classificou para a semifinal no primeiro tempo, taticamente, no jogo que o Tite evoluiu e se adequou ao futebol tático, ele perdeu no campo dele, taticamente, para o Martínez da Bélgica. Questão de tática então, pessoal. Como surgiu a ideia do nome? A escolha do nome foi o seguinte: 3 jogos seguidos do meu time do coração, os 3 jogos seguidos o juiz deu 5 minutos de acréscimo. Olha só. Então a ideia já estava formulada, mas faltava um nome, faltava a escolha do nome. E a escolha do nome foi em um momento de protesto pelo juiz dar 5. Foi num domingo, foi inclusive num domingo. Olha só. No terceiro domingo que o juiz deu mais 5 minutos de acréscimo num jogo do meu time do coração, que surgiu mais 5 minutos. Imagina só o desespero, né? O juiz, seu time tá ganhando, aquele sofrimento, mais 5, porra. E aí o time toma empate. Que isso, seu juiz? Que isso, seu juiz? E o time tomou empate essas 3 vezes. Na verdade, 2 vezes tomou empate e acho que a primeira vez ele tava empatando e tomou a derrota. Bom, Mas foi assim que surgiu. Legal, legal. Mas 5 minutos foi em protesto aos acréscimos que o juiz dava, em 5 minutos de acréscimo. É isso aí, cuidado com esses acréscimos.